Vocês perceberam como é fácil vacinar contra a febre amarela? Tá? Então, agora eu vou mostrar o contexto de como a gente faz uma campanha e de como a gente enfrentou isso. E vou falar da história dos imunodeprimidos, que também é uma coisa bastante fácil de lidar nessa situação. Então, vamos lá. Antes de falar especificamente em relação à vacinação dos imunodeprimidos, como vocês já sabem, é uma vacina de vírus vivo atenuado, nós não vamos vacinar imunodeprimido. Mas eu já vou lançar uma pergunta. Vocês acham que é fácil, nesse tudo que eu vou falar para vocês, identificar quem são as pessoas imunodeprimidas? Outra questão, né? Como foi colocado, vocês acham que é fácil a gente fazer uma triagem e não vacinar mulheres que não estão grávidas? Né? Deixar de vacinar, não vacinar mulheres grávidas, não é? Doença viscerotrópica, vamos colocar também uma outra pincelada nessa ação de vacinação que é muito fácil. Doença viscerotrópica, todos os casos descritos até o momento, na primeira dose. Todos os casos descritos têm uma doença de base, muitos deles não têm. Então, com essas questões, eu só quero permear antes de chegar na ação de vacinação do imunodeprimido, tá bom? Então, olha, essa é uma das piores epizootias, né? Aí está o Expedito aqui, que acompanhou, que depois seria muito bacana ele participar, né, dessa discussão. Olha, não tenho como. Ontem eu falei isso, eu estou comemorando 30 anos nessa ação, nesse programa de imunização. Essa é a minha terceira epizootia, né? E o SP também participou disso, certo? E essa, com certeza, é a que tivemos o maior volume, certo, de pessoas acometidas e um grande volume de macacos positivos. O que eu quero só dizer é que no estado de São Paulo, né, que é o estado onde a gente está coordenando o programa, é uma ação de vacinação de uma grande equipe, né? Um dos carros-chefes importantes para as nossas ações de vacinação foi a notificação das epizootias, a notificação dos macacos e a coleta adequada desse material, porque os macacos, os primatas não humanos, nos apontavam onde o vírus estava circulando, tá? Então, aqui, só para dizer, febre amarela em números, em todo o país, certo? Nessa nossa epizootia, em São Paulo em especial, começou em 2016, 2017, mas 2018 foi o estronto. Tá? E onde ele se circulou, gente, nós não estamos falando de febre amarela, mas nessa região aqui, olha, sempre a gente não falava, região norte, Mato Grosso, centro-oeste, nós estamos falando de febre amarela, século XXI, região Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A grande maioria dos casos em humanos, certo, se concentraram nessa região. Só para falar, o próximo slide ficou pequeno, mas eu vou falar em números. Minas Gerais, 532 casos em humanos. São Paulo, 555 casos em humanos. Rio de Janeiro, 282. Eu não estou falando aqui em coeficiente de incidência, mas só no sentido de vocês verem a dimensão que foi não, porque ela não terminou, que é o último slide, eu ainda vou falar disso, dessa epizootia para a febre amarela. Foram confirmados, vamos falar em confirmados, porque ainda temos alguns casos ainda em investigação, cerca de 1.372 casos, pensando nesses 3 estados. Uma letalidade, em média, de 30%. Então, só para a gente entender um pouquinho que esta foi uma epizootia muito diferente em comparação aos outros anos, tá? E outro detalhe importante, com essa dimensão de números, algumas pessoas chegaram a falar, nossa, essa febre amarela está urbanizando. Não tivemos nenhuma evidência, neste momento, que esta é a fala, de urbanização. Por quê? Porque o ciclo que a gente observou foi este ciclo, a presença do imagogo, tá? E o hospedeiro foi o primata não humano, foi o macaco. Tá bom? Então, a gente está falando neste ciclo, o ciclo silvestre, não o ciclo humano, onde temos o envolvimento do Aedes e o hospedeiro sendo o homem. Então, essa definição é muito importante. No estado de São Paulo, o que eu queria só ressaltar no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós iniciamos essa nossa epizootia de 2016, um estado onde moram 40 milhões de pessoas, 645 municípios. Iniciamos o ano de 2016 com apenas... A gente era muito feliz e não sabia, né? Com o envolvimento, aí tem o Benedito também, né? Tem tantos parceiros aqui, não é? Do nosso trabalho. Tem o Pedro também, um grande conhecedor da febre amarela e um grande consultor internacional. Então, o que eu queria só colocar, no estado de São Paulo, 2016, nós começamos essa epizootia,
certo? Com o envolvimento, nossa população de 40 milhões, e residem aqui nesta área, no início de 2016, 10 milhões de pessoas em 455 municípios. Hoje, certo? No ano de 2018, exceto a região de Piracicaba, nós não tivemos epizootias. O restante, se não for naquele município muito próximo, exceto o local onde não tivemos macaco positivo, foi região de Piracicaba. O restante, onde moram cerca de 27 milhões de pessoas, nós tivemos a circulação do vírus da febre amarela. Então, o que eu queria só dizer, aqui, olha, basicamente, aqui a distribuição dos primatas não humanos, foram mais de 1.000 macacos mortos aqui no estado de São Paulo, nessa epizootia, 1.000 macacos positivos para a febre amarela, né? Temos outros que não foi possível analisar, e eles foram fundamentais para dar-nos caminho, o norte, para priorizarmos a ação de vacinação. Você sabe que é impossível vacinar 27 milhões em curto espaço de tempo, né? Então, com isso, aqui, só no sentido de colocar, essa foi a região, o vírus circulou, então, numa área onde moram 27 milhões de pessoas, que vai aqui, desde a região de Campinas, e depois a gente vai ver o mapa, tá? E aqui a distribuição, tá bom? O que eu queria só dizer, olha, a gente era muito feliz, ó, 2016 foram 2 casos, certo? 2017 nós também tivemos, não lembro de cabeça a caso, mas olha, onde se concentrou o maior número de casos, aqui no início deste ano de 2018, tá? É o período do verão, né? É o período do calor. Então, com isso, você já sabe que nós vamos deixar uma mensagem final aqui, que temos que continuar vacinando contra a febre amarela, tá bom? Uai. Aqui, só para dizer números, então, no estado de São Paulo, no ano de 2018, tá? Nós tivemos, então, cerca de autóctones no estado de São Paulo, quase 500 casos, tá bom? E uma letalidade que chegou em torno de 34%. A mediana de idade do acometimento foi de 43 anos. Aqui eu vou passar, e aqui, depois a gente, na hora das perguntas, a gente pode estar colocando, nós tivemos a oportunidade de priorizar as ações de vacinação para quem precisa mais, dentro dos corredores ecológicos, baseados, tendo como um grande denominador para a construção desses corredores a localização da morte dos macacos, certo? Juntando a condições climáticas, de relevo, ou seja, nos permitiu fazer uma avaliação aproximada da velocidade de propagação deste vírus, certo? No período de calor, certo? Ele chegou a percorrer cerca de 2,8 quilômetros por dia, certo? No inverno diminui e, olha, começou a esquentar, ele volta a aumentar de novo. Então, olhando esse mapa, depois eu vou fazer uma outra questão. E aqui ficou pequeno, mas o que eu queria só dizer, aqui é a cobertura vacinal das nossas ações de vacinação para a febre amarela. E aí a gente tem um mangue. Qual é o mangue? A definição é avaliação de cobertura vacinal nos últimos 10 anos. Certo? Só que, neste momento, a gente não fala febre amarela, unidose, uma dose. Então, como é que a gente vai fazer uma avaliação de cobertura dos últimos 10 anos, se eu tenho pessoas que já foram vacinadas há muito tempo? Então, está aí também um desafio para a gente avaliar melhor qual a cobertura vacinal. Então, esse slide só está aí para cá. Bom, agora vamos falar um pouquinho, vou começar a falar mais em relação à abordagem da vacinação em pessoas imunodeprimidas. Primeiro, nós não temos muito tipo de vacina de febre amarela. No mundo, neste momento, nós temos 2 tipos, e vacinas de vírus vivo atenuado, que é a 17DD, que é de Milbanguinhos, e a 17D204, que é produzida pela Sanofi Pasteur, tá bom? Aqui, neste momento, a palavra de febre amarela, esse é um grande aprendizado nessa epizootia. Sempre fale neste momento. Então, neste momento, a dose é única, tá? A partir dos 9 meses de idade. É proibido fazer em crianças com menos de 9? No máximo, no mínimo, até 6 meses de idade. Não se recomenda fazer vacinas com menos dessa faixa etária, por todas essas questões que já foram colocadas, né? Mas em áreas de uma grande circulação do vírus, dependendo da região, a gente baixa até 6 meses. Mas na rotina está a partir dos 9 meses de idade e está no calendário de vacinação. Hoje, está indicada a vacina de febre amarela em todo o estado de São Paulo a partir dos 9 meses de idade. Tá bom? Aqui, agora, então, aqui eu vou começar a falar em relação à vacina, em relação ao imunodeprimido. Temos muito pouco estudo, sabe? Temos muito pouco estudo. O que nós temos é avaliar se é imunodeprimido ou não, e aí a gente traça uma tabela, traça umas orientações. E nós estamos preparando um documento, viu, Lili?
Aí, Ana Maria, nós estamos preparando um documento para juntar tudo isso, porque este ano foi um ano de grande aprendizado, foi um ano de publicações e de aprendizado nessa ação de vacinação para o imunodeprimido também. Tá? Então, a primeira questão, vacinação para as pessoas que vivem com HIV. Essa tabela ficou pequena, mas quem lida na pediatria sabe, não é? Então, as crianças infectadas, né, as crianças que vivem pelo HIV, poderão ser vacinadas, tá? Se elas não tiverem alteração da resposta imunológica, se não tiverem alteração do CD4. Então, isso todo mundo conhece. Aqui foi uma recomendação, junto com a DST-AIDS, considerando-se que hoje todo o estado de São Paulo tem indicação de vacina de febre amarela, eu não lembro quanto, mas lembra que tinha um percentual de CD4 que era acima de 200, que era em torno de 300, que aí você poderia avaliar se toma vacina ou não? Neste momento, gente, a indicação da vacina é para o estado inteiro. Tá bom? Então, é bem essa, o estado inteiro. Só Piracicaba, que é uma área que só tem cana, que lá realmente não circulou o vírus, né? Então, essa é a orientação discutida junto com o nosso da ST-AIDS em São Paulo. A orientação é menor que 200 não vai ser vacinado, porque está imunossuprimido, não tem indicação, e maior que 200 indicar vacinação. Vocês estão vendo que a gente não fala mais em área de recomendação para vacina de febre amarela. E outro detalhe, né, que também foi uma grande lição aprendida. O paulista vive só na capital? Não, gente. Nós somos 645 municípios. Né? E com essa febre amarela, a gente viajei muito. Nunca vi, fazia tempo. Quer dizer, conheci muitas cidades aqui em São Paulo, certo? O interior do estado, o litoral norte, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. As pessoas viajam muito, sabe? Então, não temos mais essa coisa, quem viaja para área de risco. Todas as áreas hoje, no estado de São Paulo, são consideradas áreas de risco, incluindo Piracicaba, onde não circulou o vírus da febre amarela. Mas vocês acham que o povo de Piracicaba, região de Piracicaba, que é Piracicaba, não lembro outros municípios da região, só vão ficar naquela região? Não, as pessoas transitam muito, tá? Então, vamos lá. Aí, a gente fala assim, tem certas coisas, gente, que tem que ter cola. Não adianta, né? A gente fala imunossuprimido. De um modo geral, o imunossuprimido não vai tomar vacina, tá? Então, isso a gente vai estar colocando no nosso manual, a gente está revendo o nosso documento técnico. Então, vamos lá. Ó, pessoas com imunodeficiência primária ou adquirida, tá? Imunossupressão em decorrência de tratamento, quimioterapia, radioterapia. Tá? Essa aqui a gente já conhece, né? Uso de corticoide em doses elevadas, por tempo superior a 14 dias. Tá? Então, essas pessoas também não serão vacinadas, né? Porque ela vai estar precisando do uso de corticoide. E aqui vale a pena deixar claro, uma coisa que a Ana falou, né? Lembra que nós tivemos uma pessoa de 60 anos ou mais, não foi, Ana? Que deixou de tomar vacina porque usa corticoide. Gente, vocês imaginam, só para dar um número para vocês, nós estamos em 2018, 2017 nós vacinamos 7 milhões de pessoas. 2017, mais para o final. Tá? Lembra que nós tivemos confirmados 2017 nós tivemos casos. 2018, nós já foi 7, mais 8 milhões de pessoas neste ano de 2018. E ainda restam cerca de 16 milhões. Provavelmente deve ser menos, porque a nossa base de cálculo está difícil de ser avaliada, porque a cobertura avaliada é nos últimos 10 anos. Mas nós vamos dar um jeito de ver isso e chegar numa melhor cobertura. Tá? Transplantados de órgão sólido, tá? Ou pessoas em tratamento com quimioterapia ou radioterapia. Tá? Aqui, olha, a outra contraindicação, pessoas em uso de medicação antimetabólicas ou modificadoras dos cursos da doença. Gente, vocês imaginam como foi fácil passar isso para as nossas equipes? A gente falava assim, tomou MAB da vida, para na fila, tá? Tomou MAB da vida, para na fila. E agora a gente consegue avaliar melhor, né? Consegue não, temos mais publicações em relação a isso, para a gente poder fazer um protocolo melhor para auxiliar as nossas equipes de saúde. Que eu quero também, né, cada vez mais a gente sabe, tem situações que nós não vamos resolver na fila de triagem, gente. Porque quem está na nossa triagem, gente, eu sempre falo, sabe, são as nossas heroínas, entendeu? É o povo da atenção básica, são as enfermeiras, são as atendentes, certo? Tem médico, sim. Aí eu vou falar uma frase, vou aproveitar e falar uma frase. Quero convidar a todos os infectologistas dessa sala
que se alinhe à vigilância epidemiológica. Você que trabalha no município, se aproxime das equipes de vigilância epidemiológica. Nós precisamos muito do conhecimento de vocês. Vocês viram hoje aqui no Congresso a gama de doenças que temos e a participação dos infectologistas, ainda mais essa geração nova, será de grande valia para o crescimento da nossa vigilância epidemiológica e para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, tá bom? Então, aqui, ó, o MABs da vida. A gente, olha, quando a gente chegar na fila, a gente, ó, começou com o MAB, para na fila, tá? As meninas fazem a triagem. E aí depois nós vamos precisar de uma ajuda de um especialista, certo? Por mais que tenha uma tabela que fale que suspendeu depois de um tempo, você pode tomar, nós não podemos deixar na sala de vacina esse tipo de responsabilidade, tá bom? Aqui também temos essa outra questão. Pessoas que apresentaram reação de hipersensibilidade grave ou doença neurológica também importante em dose prévia. Isso a gente já sabe, né? Tomou a vacina, qualquer vacina tem uma reação anafilática, você não vai continuar. E aí como vai fazer? Não temos outra vacina. É essa a única vacina que a gente tem. Pessoas, ó, aí também tem outras coisas. Tem que ter cola. E por que tem que ter cola? Quando a gente fala essas outras situações, porque foram casos descritos na literatura, tá bom? Então, não se indica a vacina da febre amarela para quem tem doença prévia do timo, tá? Que sai a miastenia graves e o timoma. Pessoas aqui também, né? Relato, aplasia de medula e anemia plástica, tá? Outra questão, e aqui eu trouxe um documento que foi publicado recentemente, no início desse ano de 2018, tá? Com a participação da Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Reumatologia. Tá bom? Documento recente, que trouxe com o objetivo de dar um norte um pouco para a gente continuar as nossas ações de vacinação, que é aquilo que eu falei, só nesse ano nós já vacinamos cerca de 8 milhões de pessoas. Tá? Então, pacientes considerados não imunossuprimidos. Isso aqui ajuda? Nossa, já vai ajudar um monte para as nossas equipes de sala de vacina, tá bom? Clinicamente estáveis, que estiveram na seguinte condição. Então, tem lá uma doença reumatológica, por exemplo, está bem e sem tratamento. Pessoas que estão recebendo sulfasalazina ou hidroxicloroquina também não são consideradas pessoas imunossuprimidas. Uso de corticoide tópico, isso a gente tem rebatido muito, né? Falado muito. O corticoide tópico ou inalatório, ou periarticular ou interarticular, neste documento ele coloca que esses pacientes reforça que são pessoas que não são imunossuprimidas. Para quem está aqui, isso pode ser muito fácil, né? Agora, esse tipo de orientação vai ser muito importante para auxiliar na triagem. Porque o que acontece? Antes de seguir em frente, uma coisa que, nossa, não foi fácil. Começamos essa ação de vacinação com qual história? Pessoas de 60 anos ou mais não podem tomar vacina. Gente, aquilo foi um mangue. Por quê? Pessoa que mora na área de risco, muitas pessoas dessa idade têm quanto? 60 anos. E elas estão lá, no meio lá de Mariporã, lá no meio da... Né? Então, foi feita uma adequada triagem. O fato de ser 60 anos ou mais não constitui contraindicação, isso que nós colocamos. Mas a gente colocou o quê? 60 anos ou mais, para na fila. Para na fila. Tá? Gente, é verdade, eu vou ter que fazer um slide. Tem uma pessoa que eles me mandaram uma foto de uma caixinha de plástico, assim, com vários remédios que ele toma. Tá? Então, resumindo, eu acho que a história dos 60 anos ou mais é uma fala importante que eu quero deixar aqui, que isso confundiu muito e atrapalhou muito no início das ações de vacinação. Mas agora a gente já permeou. 60 anos ou mais, pode tomar vacina, mas tem que parar na fila e fazer uma triagem adequada. Aqui também, continuando esse documento, pacientes considerados de baixo grau de imunossupressão, tomando metotrexate, essa outra aqui, leflunomida, nesta dose é considerado, tá? Então, são questões bem práticas que nós vamos estar colocando no nosso documento para auxiliar na triagem, porque temos salas de vacina, temos municípios que não têm médico. Agora, temos locais que temos, sim, médicos que vão poder ajudar nessa triagem, até onde for possível, certo? Porque, havendo dúvida, nós vamos ter que pensar num fluxo, não sei como, para ajudar na triagem, porque vocês estão vendo. Vacina de febre amarela no estado de São Paulo está indicado para qualquer cidade, para pessoa que reside em qualquer cidade aqui no estado. Tá?
Aqui também temos outros, agora, pacientes considerados sob alto grau de imunossupressão. Aqui, ó, tratamento diário com corticóide na dose maior que 20 miligramas de prednisona ou equivalente durante mais que 14 dias, pulsoterapia, uso dessas outras medicações, imunomoduladores biológicos, tá bom? Então, essas são as questões indicadas. E, para terminar, o que eu queria só dizer, esse vírus castigou o estado de São Paulo. Ele circulou, começando em 2016, aumentou a intensidade em 2018, numa área onde moram quase 28 milhões de pessoas. Nós conseguimos vacinar desde basicamente 2017 e 2018, considerando os corredores ecológicos, que nos permitiu focar e priorizar as áreas de vacinação, não vacinamos 27 milhões, mas vacinamos pelo menos 50%. Com certeza, se a gente não tivesse utilizado essa nova tecnologia, que é vacinar dentro dos corredores ecológicos, a gente não teria 500 casos, né? Com certeza nós teríamos milhares de casos se a gente estivesse seguindo uma outra orientação de ação de vacinação, que é vacinar o município onde circula o vírus e todos os municípios vizinhos. Então, a gente estaria ainda vacinando essa população. Tá? E aqui, só no sentido de finalizar, que eu queria só deixar a última mensagem, que nós já começamos a divulgar na imprensa, né, para vocês passarem para os seus familiares, passarem para os seus amigos, passarem para os seus pacientes. Qual está sendo o alerta? O alerta está sendo, agora vai começar a esquentar. Né? Começando a esquentar, a nossa chamada está sendo, basicamente, a área onde circulamos, onde tiver uma menor circulação de vírus, então provavelmente a gente ainda tem a possibilidade desse vírus voltar, da febre amarela voltar a circular, uma chamada especial para quem? Ação de vacinação, para quem mora e viaja. Litoral norte, gente, então repetir, litoral norte, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, tá? Aquela região é fundamental quem for para lá tomar vacina. Aquela estrada Tamoio já está com placas, né? Tem os nossos amigos que estão trabalhando lá no Instituto Florestal e trabalhando lá em conjunto com os municípios. Na estrada já vai assim, área de risco para a febre amarela. Vacine-se contra a febre amarela. Ontem eu falei, o nosso desejo era, se você não tomou vacina, volte para casa. Mas falaram que de jeito nenhum a gente pode fazer isso, mas tivemos vontade. Né? Mas é fundamental tomar vacina. Outra área que também é fundamental, um olhar especial para este final de ano, começo do ano que vem. Baixada Santista, é fundamental. Gente, quem diria, século XXI, nós estamos aqui falando de febre amarela, passando na Serra do Mar, chegando no litoral. E outra área importante para que a gente incremente as ações de vacinação, que já começaram. Essas regiões já começaram a vacinação com os corredores ecológicos desde o início desse ano. Mas existe sim o risco e a possibilidade de esse vírus voltar a circular nessa região. Então, resumidamente, são basicamente essas áreas. Litoral Norte, Baixada Santista e Registro. Tá bom? Então, essas são as áreas importantes para as ações de vacinação. E o restante também do Estado, a proposta é vacinarmos todo o Estado. A proposta é vacinarmos esse ano, até o final do ano que vem, acho difícil, né? Porque teremos aí várias outras questões para levar as pessoas para tomar vacina. E aqui é a história da mesa da triagem, né? Então, as nossas salas, basicamente, principalmente os maiores municípios, é esta mesa de triagem que a gente fala, essa é a alma. É um dos grandes centros importantes de um posto de vacinação. Não apenas sala de vacinação, mas é esse povo aqui, são essas pessoas das nossas equipes que fazem a anotação adequada e farão a triagem dessas pessoas, tá bom? E aqui eu deixo uma foto de Mariporã e com uma frase aprendida. Essa foi uma lição aprendida. Com febre amarela, a gente não trabalha apenas com meta de cobertura vacinal. Mariporã, nós começamos a vacinar em agosto. Em dezembro, a cobertura de Mariporã, um município que mora 90 mil pessoas, a cobertura de Mariporã estava em 85%, que é uma cobertura razoável, mas é um município que não tem área urbana, a grande parte é área rural. E, infelizmente, nessa região, residentes nessa região foram 155 pessoas que tiveram a doença febre amarela. Tá? Então, aqueles 15% fizeram a diferença, porque, basicamente, essas pessoas moravam aqui nessa área rural, né? Nessa área rural, então moravam nessa área de risco. Então, febre amarela não tem meta. A gente tem que vacinar 100%, e mais que 100%.
porque a gente tem que fechar a ação de vacinação para as pessoas que viajam para essa região. Tá bom? Então, obrigada. Era isso, e esse é um trabalho de uma grande equipe.